pela oportunidade que temos, Pai, de estar aqui nessa noite, em primeiro lugar te servindo, te adorando e te engrandecendo. Nós somos gratos pelo dia de hoje, Pai, pelos irmãos que estão reunidos aqui, Senhor Deus, que estão dedicando um tempo de conhecimento a Ti, e que esse momento possa ser direcionado por Ti, pela Tua palavra, Senhor Deus, que possamos aprender, Senhor Deus amado, profundamente a respeito daquilo que nos é proposto nesse tempo, Pai, e que todo conhecimento, Pai, venha da Tua presença sobre as nossas vidas. Nós oramos e Te entregamos, Pai, o nosso coração, Te entregamos, Pai, o nosso intelecto nesse momento, Senhor Deus, e que Tu venhas controlar todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, essa aula e a próxima aula, ela vai falar a respeito de alguns assuntos que são meio, digamos assim, mais pessoais, tá? Não são, eles são assuntos que a gente vai falar da Bíblia, né, biblicamente falando, mas eles são assuntos que dizem respeito mais à questão, eu acho que até esse nem tanto, porque esse tem um proceder bíblico, digamos assim, mas o assunto da aula que vem é relacionado com esse também, mas ele vai falar muito a respeito da nossa condução de vida pessoal. Mas hoje nós vamos tocar num assunto que o tema da aula, Milka pode até começar a apresentação aí, por favor. Tá, o tema da aula é o caminho da prosperidade, tá? E aqui hoje a gente vai falar a respeito de finanças. É grana, dinheiro, pila, bufunfa, tá? E nós vamos abordar isso aqui sob a perspectiva bíblica, tá? Então, a gente vai falar sim a respeito de dízimo, né? Porque é algo do ensino, né? Ensino da palavra. Mas eu gostaria de deixar alguns pontos bem claros aqui, porque dízimo, ele vai aparecer na gravação o ronco do chimarrão aí. Porque dízimo, ele é um assunto que se tornou, né, nos últimos tempos, polêmica dentro da igreja, né, por conta de tudo que a gente vê, né, tudo que a gente acaba presenciando aí, eu acredito que, por exemplo, quando a gente vai pregar a palavra para alguém, e se ouvia muito isso, né? Eu ouvia muito até de familiares meus que não eram cristãos dizerem, vai lá dar dinheiro pro pastor, né? Vai lá enriquecer o pastor, não sei o que e tal. Mas eu sempre tive no meu coração e no meu entendimento uma concepção muito clara a respeito da questão de dízimo e oferta em relação a Deus. E então eu só queria começar esse assunto, por quê? Porque existem várias vertentes, né, que se a gente for procurar estudos aí, existem vertentes que vão condenar o dízimo e a oferta, vão dizer que dízimo e oferta é coisa do Antigo Testamento, né, que não vale para os tempos de hoje. Eu não quero entrar nessa discussão, porque é uma discussão que cansa, né, é um troço que se você não concorda, se você discorda, enfim, é cansativo ficar debatendo, batendo boca com esse tipo de coisa. Eu não tenho tempo para isso, né? A gente não tem tempo para isso. Então, eu não quero falar a respeito do que é certo e do que é errado, tá? Ou do que é certo ou deixa de ser certo, enfim. Eu quero falar sobre a visão bíblica e a respeito daquilo que dá certo, daquilo que deu certo para mim, daquilo que dá certo para minha casa e daquilo que é vivência nossa. Por isso que eu digo que é uma coisa muito pessoal. Então, eu vou falar da perspectiva de dízimo e oferta sobre aquilo que eu vivo, porque eu acredito que discipulado também é isso. Discipulado é vivência, tá? É aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente experimenta. Então, eu quero até deixar o espaço aberto para que vocês também possam falar a respeito das experiências de vocês, tá? Então, a gente vai falar, sim, sobre prosperidade, né? E, em específico, essa parte do estudo sobre prosperidade financeira. E eu vou dizer para você que existem muitas igrejas que são focadas, né, em teologia da prosperidade, que é um negócio que criaram aí nos últimos tempos, né, teologia da prosperidade, para as pessoas, né, digamos assim, melhorarem as suas condições financeiras, ganharem dinheiro, enfim, né, e aí a gente vê tudo que é tipo de bizarrice em relação a isso, tá? Então, eu particularmente, né, não comungo desse tipo de ensinamento, né, de teologia da prosperidade. Eu, como sempre digo, acredito que o evangelho que me é ensinado e o evangelho que eu creio
É um evangelho em que a gente não ganha coisas, mas é um evangelho que a gente perde coisas, né? Um evangelho que a gente não acumula coisas, mas é um evangelho que a gente larga coisas pelo caminho. Mas também fato é que essa Bíblia que a gente acredita e que a gente crê, ela diz que nós comeremos o melhor dessa terra, tá? Então, é um assunto que a gente deve sim falar, é um assunto que a gente deve sim pregar. Eu acredito que isso é pouco ensinado na igreja, até mesmo por ser um assunto, digamos assim, uma pauta que gera, de repente, muita polêmica. Então, acredito que muitas vezes pastores sérios, né, eles até se retêm de falar um pouco a respeito disso para não parecer que estão, né, estimulando a igreja, mas é um assunto que deve sim ser ensinado, porque o dízimo, ele é bíblico, tá? Dízimo e oferta é bíblico. Então, nós vamos tocar nesse assunto e compartilhar um pouco das experiências que temos em relação à questão de sermos dizimistas e ofertantes, tá? Então, o caminho da prosperidade descubra os princípios bíblicos que transformam finanças em adoração, obediência e abundância, tá? Então, a gente começa pelo livro de Salmos 24:1, tá? Que vai dizer que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam, tá? Salmos 24:1 vai colocar, né, Deus, né, momento de adoração ali sobre o centro de todas as coisas. Então, tudo é do Senhor, a terra, o que nela existe, o mundo e tudo que nele habita. A prosperidade bíblica, ela transcende a riqueza material. É uma vida completamente alinhada à vontade de Deus. Então aqui a gente fala, né, a gente parte para um conceito espiritual em relação à prosperidade, tá, bíblica, que ela vai transcender aquilo que nós temos como riqueza material. Então, para o mundo, né, a riqueza ela está ligada ao poderio econômico, ao poderio financeiro, né, a questão até do próprio poder político, né? Porém, para nós, biblicamente falando, a nossa riqueza ela transcende tudo isso, tá? Por quê? Porque é uma vida que a gente busca manter alinhada à suprema vontade de Deus. Deus como dono de tudo, nós como seus filhos e servos nos mantemos alinhados a essa vontade, tá? O que a Bíblia vai dizer sobre a vontade de Deus, que é um versículo que eu gosto muito, né? A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável, né? Então, quando a gente vai comparar a vontade de Deus com a nossa vontade, a gente vai ver que ela é extremamente diferente de tudo aquilo que é a nossa vontade, né? Que a nossa vontade, ela é tudo menos boa, é tudo menos perfeita e muitas vezes é tudo menos agradável, tá? Então, nos submeter a essa vontade de Deus é que é o grande desafio da nossa caminhada. E o dízimo é parte fundamental deste caminho, expressando fé genuína, obediência sincera e parceria ativa na obra do reino. Eu não sei qual foi, não sei se vocês lembram, se vocês recordam, o que o pastor falou para vocês quando vocês foram batizar. Mas eu lembro que aqui em Arroio Grande, pelo menos quando eu fui batizar, né, um dos momentos ali de estudo e tal, da palavra, era falado a respeito do dízimo como uma questão de obediência, né, de obediência à palavra de Deus. E aí aqui tem um ponto muito importante. Quando a gente vai falar a respeito de dízimo como obediência, qual é a grande preocupação e o grande problema que a gente tem? É porque a gente acha que a maioria das pessoas pensa, né? Eu vou dizimar, vou dar o dízimo para a igreja e tal, e não sei o quê. E aí as pessoas ficam preocupadas, né? Muitas vezes com a utilização do dinheiro, enfim, aquela coisa toda. Eu adotei para mim, gente, para minha saúde mental e para minha saúde espiritual, de entender que a partir do momento que eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta para a igreja, eu estou cumprindo o meu momento de adoração a Deus, né? Eu estou adorando a Deus com as minhas finanças, tá? Então, eu sou dizimista, tá? E não falo isso para me gloriar em cima de quem não é, de maneira nenhuma, mas falo isso para contar a experiência. Eu sou dizimista desde quando eu entrei na igreja. E na época eu lembro que eu trabalhava como cobrador aqui da Associação de Bairros. Aqui nós tínhamos uma associação no bairro e eu era o cobrador da associação. E eu ganhava muito pouco, muito pouco. Mas de tudo aquilo que eu ganhava, eu separava o meu dízimo, né, e devolvia na igreja, né? Então, chegava lá
recebia, devolvia o meu dízimo na igreja. E eu sempre tive para mim o seguinte, nunca, sempre trabalhei isso em mim, né, de nunca me preocupar com a questão de que, onde que o dinheiro está sendo investido, porque não é o nosso caso aqui em Arroio Grande, tá? Quem conhece o nosso pastor aqui sabe que isso não é a função, né? Mas muitas vezes a gente vê, por exemplo, igrejas, né, que pastores acabam enriquecendo, e enfim, não é esse mérito que eu quero entrar, mas aí acaba gerando uma preocupação nas pessoas, dizer assim, mas eu estou dando meu dízimo, o pastor está enriquecendo e tal. Eu até faço um comentário com a Milka aqui, eu digo para ela o seguinte, olha, eu nunca vou poder pastorear, porque na minha igreja eu não vou conseguir suportar ver pessoas, né, que tenham uma condição de vida social inferior àquilo que eu tenho, né? Eu não consigo conceber esse tipo de coisa, entendeu? De, por exemplo, assim, numa igreja, um pastor tá comendo do bom e do melhor e ter gente passando fome na igreja, né? Isso é uma questão social que dentro do reino de Deus deve nos gerar impacto. A gente deve pensar sobre isso, né? Como que na igreja que eu sirvo tem gente passando fome, né? Então, então eu nunca me preocupei muito com essa questão de tipo, dei o meu dízimo, dei a minha oferta. Cara, depois que eu dei meu dízimo e minha oferta, eu cumpri minha parte, né? A minha adoração foi entregue a Deus através das minhas finanças, e o que o pastor vai fazer com o dinheiro ou com a oferta cabe a ele, é ele Deus, entendeu? É uma coisa que, tipo, ele é pastor para ele se acertar com Deus nessa forma, né? Então não é uma preocupação minha, né? Então o nosso grande problema é que muitas vezes a gente não quer dar o dízimo e oferta, a maioria das pessoas não querem, né? Passar por esse processo de obediência, de contribuir com o dízimo e oferta, de devolver em adoração a Deus o dízimo e oferta, e elas acabam, né, se justificando porque estão enriquecendo o pastor, estão enriquecendo a igreja, estão isso, estão aquilo. Um ponto aqui, existe muita falcatruagem no nosso meio? Existe, né? Existe. Isso vai ficar até gravado, né? Que legal. Mas existe muita falcatruagem, né? Existe, né? Mas a gente precisa entender que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. A gente precisa entender que a gente precisa se preocupar, e a Milka usa muito essa frase, em guardar o nosso coração em Deus, né? Então, obedecer aquilo que Deus está ordenando. E o resto, cara, é Deus que vai fazer. Se ele tiver que fazer uma limpa na igreja, é ele que vai fazer, né? Mas necessário é que nós venhamos permanecer em quê? Em obediência a Deus, né? A obediência ela é algo tão forte para isso que a gente está falando aqui, em relação à questão de dízimo e oferta, que a gente vai ver, por exemplo, né, quando a gente vai falar de obediência, e dízimo e oferta é uma questão de obediência, quando a gente vai falar a respeito de, por exemplo, quem é o pai da fé na Bíblia? Estou sozinho, ninguém vai falar. Quem é o pai da fé? Ninguém vai se manifestar. Abraão é o pai da fé, né? Se a gente for procurar a história de Abraão, a gente vai ver que Abraão não operou milagre, né? Se você procurar na Bíblia, Abraão não operou milagre, né? Mas o grande ato de Abraão na Bíblia, ele não está relacionado à questão, ele é conhecido como o pai da fé, né? A gente diz que para recebermos bênçãos, para sermos abençoados, devemos ter fé. Sim, devemos ter fé. Amém. A fé é um dos pilares para sermos abençoados. Se não tivermos fé em Deus, não temos nada, né? Mas Abraão era conhecido como o pai da fé, e ele, sendo o pai da fé, não operou milagres, né? Mas o grande ato de Abraão na Bíblia, ele está relacionado à obediência, né? Quando ele é convocado, chamado a levar o seu filho Isaque em sacrifício, ele vai por obediência a Deus, né? Então, aí depois, mais para frente, a Bíblia vai dizer que o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a obediência, ela é um ponto primordial para sermos abençoados. E o dízimo e a oferta, ele está relacionado à obediência a Deus, não obediência aos homens,
né? Obediência genuína a Deus, né? Então, é um assunto que eu digo que é muito de uma percepção de fé e de obediência particular de cada um. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, o dízimo como fé genuína, como uma questão de obediência, as coisas elas passam a penetrar no nosso coração de uma maneira diferente. Então, a verdadeira prosperidade ela vai começar com um entendimento profundo de pertencimento, quando nós reconhecemos que absolutamente tudo pertence a Deus, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, como diz ali em Salmos 24:1. Tá? Então, dízimo e oferta é um ato de obediência a Deus. Quando nós devolvemos a Deus através da nossa adoração com as nossas finanças. Aí nós passamos para a questão espiritual do dízimo. O dízimo como princípio espiritual. Uma pergunta, vocês sabem por que dízimo é 10%? Isso era uma pergunta que eu tinha. Eu sempre me perguntava por que dízimo é 10%, por que dízimo é 10% do que eu tenho? Alguém sabe dizer por que dízimo é 10%? A Milka está respondendo com o microfone fechado aqui para mim. Vocês não sabem por que dízimo é 10%? Ninguém se atira a dizer. Vocês dão, quem no caso devolve o dízimo, devolve sem saber por que é 10%. Ninguém vai falar. Ninguém sabe, então. É muito simples. Dízimo 10%, porque a palavra dízimo quer dizer 10%. Né? Então, não é algo imposto pela igreja de dizer 10% você tem que devolver. Não, porque a palavra dízimo quer dizer 10%. Então, o dízimo como princípio espiritual, participação na obra. O dízimo nos convida a ser parte ativa da missão divina, cooperando com os propósitos eternos de Deus através das nossas finanças. Então, quando nós passamos a contribuir, né, eu vou usar o termo contribuir, nós passamos a sermos participantes, né, da obra de Deus através das nossas finanças, através daquilo que nós cooperamos para o reino de Deus. Né? Então, a gente sabe que hoje, para se manter as igrejas, né, se tem uma estrutura, é muito diferente, por exemplo, quando a gente vai ler a igreja primitiva. A igreja primitiva, a gente vai dizer que a gente vai ler e vai entender que naquela época, tudo que eles tinham, eles compartilhavam, né, entre eles. Né? Era uma igreja dessa forma. Então, tudo que eu tinha na minha casa, eu compartilhava com meu irmão. A gente não consegue viver esse nível de igreja hoje. Né? Então, a percepção que temos hoje a respeito de dízimo e oferta é a contribuição com a obra de Deus. E aí a gente pode ver N coisas que são feitas pelas igrejas hoje, né? Eu, por exemplo, aqui em Arroio Grande, por exemplo, a nossa igreja tem diversas obras sociais, né? E que são financiadas por conta dos dízimos e as ofertas dos irmãos, né? Nós temos aqui jantas solidárias que são feitas através das contribuições dos irmãos, né? Contribuições de gente que não é da igreja também, gente que abençoa, que oferta. E aí tem um princípio muito interessante que é relacionado à questão espiritual. Às vezes a gente olha pessoas na cidade aqui, cidade muito pequena, e a gente fica pensando assim, como fulano é próspero, né? Como fulano é abençoado, né? Como essa pessoa, né? Como parece que Deus abençoa essa pessoa. E muitas vezes essa pessoa nem é da igreja. Ela nem tem um convívio ligado à instituição religiosa, mas mesmo assim ela é abençoada. Aí você vai ver a história da pessoa, ela é uma pessoa que colabora com a igreja, que ajuda a manter as obras sociais, que dá doações para a igreja, né? Até nem cito só a igreja, mas cito também instituições sociais, né? Como é o caso aqui, por exemplo, né? Já que a Aida e a Kátia estão aqui. A Kátia está aqui, né? A Kátia está. Tá. No caso da PAI, nós temos muita gente que abençoa a PAI, que ajuda a PAI, e pessoas que são prósperas. Por quê? Porque isso, mesmo sem elas saberem, tem a mão de Deus. Tem a mão de Deus em tudo isso. Por quê? Porque é um princípio espiritual. Então, quando nós abrimos os nossos olhos para isso, a respeito da importância do dízimo e da oferta, isso se abre sobre nós. Né? Então, nós passamos a contribuir de uma maneira significativa com participação na obra de Deus. Tem a ver com a nossa fidelidade como fé, tá?
Então, a gente não coloca, e até frisei bem isso aqui, a gente não coloca o dízimo como uma obrigação religiosa, tá? Longe disso, tá? Mas é uma forma de nós expressarmos a nossa confiança total em Deus através de um ato voluntário que demonstra a nossa dependência do Senhor. Então, a partir do momento que eu estou dizimando, que eu estou ofertando, eu estou declarando, né, que estou dependendo do Senhor. E o engraçado é que daí a gente vê, né, uma diferença cultural, assim, porque realmente nós não temos o hábito aqui, muitas vezes, de ver o ato de dizimar na igreja como louvor e adoração a Deus, né? Mas é uma forma de louvor a Deus, quando nós damos o nosso, devolvemos o nosso dízimo e a nossa oferta. E aí eu vi um vídeo, acho que foi algum tempo atrás, das igrejas africanas, né? Que os africanos lá, quando eles vão dar o dízimo e oferta, eles vão dançando até o altar para entregar o dízimo e oferta. Por quê? Porque eles têm aquilo ali como um momento de louvor e adoração, né? Então, o dízimo e oferta, ele tem que ser dado com isso, né? Com a contribuição do nosso coração, né? Então, com alegria no nosso coração. Não adianta a gente dar o dízimo e oferta pensando, pá, agora eu vou dar o dízimo, não vou conseguir pagar tal conta, não vou conseguir pagar isso, não vou conseguir pagar aquilo. Não. O dízimo e oferta, ele tem que ser um ato de adoração a Deus, crendo que somos totalmente dependentes dele, tá? Privilégio do reino, né? Devolver 10% ao dono de absolutamente tudo e tornar-se cooperador direto do reino é uma honra incomparável. Quando nós chegamos nesse nível de entendimento que somos cooperadores do reino através daquilo que estamos dizimando e ofertando, o nosso princípio em relação à questão de prosperidade muda, né? Porque nós passamos a entender que somos parte de tudo isso que Deus está construindo, nós somos também parte de tudo isso, e Deus tem nos usado para isso através das nossas finanças. Então, o nosso texto base para o estudo de hoje, ele está lá em Malaquias 3:10, que é o versículo que todo mundo usa para falar a respeito de dízimo e oferta, e por isso que tem, né, essa corrente que diz que dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, porque esse texto está em Malaquias. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês, que se é do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, se é algo que por acaso, né, as pessoas vêm a dizer que não é bíblico mais, que é uma ordenança que foi ultrapassada, né, que tem gente que diz isso, eu digo para você que, sendo ultrapassado ou não, para mim dá certo, tá? Eu digo que desde que eu me tornei dizimista, desde que eu me tornei ofertante, cooperador do reino de Deus para muitas coisas, Deus tem me abençoado, tá? Então, eu dou aqui o meu testemunho, né, próprio da minha casa, acredito que falo também pela minha esposa, né, de que dá certo, né, de que é um caminho que dá certo, né? Mas por quê? Porque nós temos um entendimento de que isso não é um sacrifício para nós fazemos isso em obediência e com amor no nosso coração. Nós ofertamos na obra, nós dizimamos por obediência e com amor no nosso coração, porque entendemos que ali é o momento em que nós estamos ofertando a Deus, estamos louvando a Deus com as nossas finanças, devolvendo a Ele 10% de tudo aquilo que nós ganhamos, né? E Deus tem nos abençoado, e Deus tem nos sustentado, cumprindo o que diz em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. E aí vai seguir Malaquias, que agora nos próximos slides a gente vai falar a respeito disso, né? E aí a gente vai falar de algumas razões em relação ao porquê de sermos dizimistas, tá? A primeira razão é um mandamento divino. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, já começa como um mandamento. Não é uma sugestão pastoral e nem uma recomendação opcional, tá? É uma instrução divina clara e direta. Quando nós obedecemos, e aí eu sempre digo para você que esse tipo de mandamento de Deus, ele está muito ligado à nossa obediência. Nós nos colocamos debaixo de princípios espirituais eternos que ativam a prosperidade genuína e proteção sobrenatural. Então, nesse versículo, né, que a gente ainda vai discorrer sobre ele, nós temos tudo isso. Nós temos a certeza,
da prosperidade genuína e também a proteção sobrenatural sobre as nossas finanças, tá? Então, a obediência nesta área demonstra nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as áreas da vida, especialmente sobre as nossas finanças. Eu digo para você que para mim, assim, particularmente falando, eu sinto muito isso, assim, né, de que minha casa, minha família, por conta desse ato de obediência do dízimo e oferta, parece que nós somos protegidos, né, nas nossas finanças em relação a esse tipo de coisa, né. Depois, né, o versículo vai dizer que há lá repreensão ao devorador, enfim, e a gente sente muito isso, assim, sabe, de coisas que acontecem. E nas mínimas coisas. Por exemplo, eu sempre digo o seguinte, assim, ó, eu sempre fui muito regrado financeiramente, tá? Porque cresci com muito pouco, né? E no pouco eu aprendi a ser regrado. Então eu tenho muito cuidado com a questão financeira. Não sou pão duro, não sou, mas tenho muito cuidado. A Milka tá rindo aqui, não sou. Mas tenho muito cuidado com a questão financeira, tá? Porque acho que a Manu tá rindo. Porque acho que aquilo que Deus me deu, eu preciso ter zelo, né? E eu sempre digo que o maior investimento que eu posso fazer, o maior investimento que eu tenho entendimento, que eu vou ter retorno, é no reino de Deus, sabe? Isso é muito louco, assim, de a gente entender isso. Então, por exemplo, eu lembro quando eu era líder de jovens aqui, né? O pessoal que convivia com nós aqui sabe disso. Às vezes eu montava os eventos e eu não tinha dinheiro, né? A igreja não tinha dinheiro para cobrir os eventos. Deus nunca deixou faltar nada. A gente sempre conseguiu honrar todos os compromissos e pagar tudo, né? Só que muitas vezes Deus me desafiava para eu me desprender muitas vezes do meu dinheiro. Deus me desafiava a eu pagar algumas coisas do evento. Então, assim, ó, eu cansei, perdi as contas de quantos salários eu investi, né, na obra. De quantos salários muitas vezes entrava numa mão o meu dinheiro e eu pagava evento, pagava banda, às vezes que nós trazia, pagava despesa de pastor, dava oferta para missionário, dava isso, dava aquilo. Por quê? Naquela época eu não sabia, mas hoje eu entendo que era um investimento no reino de Deus. Era um investimento nas coisas de Deus. E aí hoje, quando eu paro para observar tudo aquilo que Deus tem nos dado, tudo aquilo que Deus tem nos abençoado, tudo aquilo que Deus tem cuidado de nós nesse tempo, a gente não... longe disso, né? A gente não é rico, ninguém está nadando no dinheiro, uma coisa óbvia, a gente trabalha e trabalha muito. Mas eu fico vendo o cuidado de Deus em todas as coisas. Então, nas mínimas coisas a gente percebe Deus. Então, por exemplo, aí Deus, né, fez eu me juntar, né, me casar com uma mulher que é mais pão dura que eu, né? Só que assim, ó, a Milka, ela tem uma habilidade de negociação que é meio que fora do comum, assim, né? E eu enxergo isso muito como de Deus, porque todos os negócios que a gente vai entrar, tanto ela como eu, a gente discute muito, a gente conversa muito, muito alinhado com Deus, né? Mas até isso Deus nos dá, essa perspicácia na hora de fechar negociações ou de repente, entrar em projetos, né? Ou fazer alguma coisa que envolve a nossa questão financeira ou o nosso trabalho. Até nisso Deus nos protege. E muitas vezes essas coisas acontecem e a gente dá crédito a nós mesmos. A gente diz, eu que tenho essa habilidade, eu que consigo e tal. Cara, é tudo Deus. Deus é que vai proporcionar as coisas no tempo certo. Deus é que vai proporcionar os momentos certos. Eu mesmo, muitas vezes, eu olho para oportunidades assim e que para mim elas parecem maravilhosas, né? Eu digo principalmente em relação à questão do meu trabalho. E eu fico pensando, essa oportunidade é maravilhosa. Aí eu vou lá e boto um preço, boto um valor no trabalho que eu vou prestar, naquilo que eu vou, né? E aí a oportunidade acaba não fechando. O que é o natural? A gente se frustrar, né? Ainda hoje eu estava passando por uma situação assim. E eu pensei e disse assim, olha Deus, eu vou precificar o que eu tiver que precificar e se for da tua vontade, a oportunidade vai fechar, né? Se não vai acontecer, não é da tua vontade, tu não quer que eu entre nesse negócio. Então é nisso que a gente vai vendo Deus nos blindar, a gente vai vendo Deus nos proteger, né?
Por exemplo, pessoas que ganham bastante dinheiro, mas que acabam gastando muito com saúde, né? Questão de remédios, enfim, aquela coisa toda, né? Que as pessoas dizem, o dinheiro entra para um lado, sai pelo outro, não sei o quê. Quando nós estamos em obediência a Deus, esse princípio de estarmos blindados, ele é liberado sobre nós. Então, a gente passa a viver isso. Então, a obediência nesta área, ela vai demonstrar o nosso reconhecimento à soberania de Deus sobre todas as áreas da nossa vida, e isso vai se refletir especialmente sobre as nossas finanças, tá? Então, é algo que eu digo, se tem aqui alguém entre nós que não é dizimista, que não é ofertante, cara, faça teste, experimente viver por um tempo sobre esse alinhamento espiritual que eu acho não, vocês vão experimentar um pouco disso. A segunda razão que a Bíblia vai nos apontar, para não sermos ladrões. Tá? Nesse mesmo versículo lá de Malaquias, vai dizer o seguinte, uma pergunta, né? Roubará o homem a Deus? Tem como o homem roubar a Deus? E aí vem a resposta. Sim, todavia me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Aí a segunda pergunta. Podemos roubar a Deus? Sim. No que nós roubamos a Deus? E aí vem a resposta. Nos dízimos e nas ofertas. Então, a segunda razão, e aí por isso que é um princípio de obediência, para não sermos ladrões, tá? Então, isso aqui não é para gerar medo, mas é para gerar uma consciência espiritual, digamos assim, né? Então, para não sermos ladrões. E aí o princípio de prosperidade, que é o que nós precisamos entender e que é o que eu quero que fique marcado nos nossos corações. O dízimo, ele não pertence ao homem, nunca pertenceu, tá? Reter a 10ª parte é apropriar-se indevidamente do que é sagrado e separado para Deus. Então, o dízimo, essa 10ª parte, ela não pertence a nós, mas também não vai pertencer ao pastor que nós estamos lá, né, entregando, a quem vai administrar, enfim. Não. Mas eu sei de casos, por exemplo, né, que você deve saber, deve ter em tudo que é lugar, né, de que o pastor é corrupto, que o pastor cresce, né, negligencia a igreja e ele acaba prosperando, ele acaba enriquecendo. Eu não tenho nada contra pastor ser rico, não tenho nada contra isso, pelo amor de Deus, não tenho nada contra isso, tá? Mas a gente precisa atentar para isso também, né? Por quê? Porque isso é que faz muitas vezes com que esse assunto ele seja tão batido por quem não é crente, por quem não é cristão. Eu mesmo convivia direto com pessoas que falavam a respeito desse crescimento ilícito de sacerdotes, de pastores, né? E a gente vê isso há milhões por aí, né? Mas fato é que eles vão dar conta, tá? E isso não pertence a nós, né? Então, o que pertence a nós é obedecer. Então, por isso que eu sempre digo, eu não me preocupo aqui com o que os nossos pastores fazem com dinheiro, não tenho preocupação em relação a isso. A minha preocupação é em eu obedecer a Deus, né? Até porque aqui em Arroio Grande, pelo menos, né, os nossos pastores não estão nesse nível de riqueza, né? Eu mesmo, quando cheguei na igreja, o nosso pastor não tinha nem carro, ele andava de bicicleta para cima e para baixo, né? Então, o que acontece? A gente precisa ter esse discernimento, precisa ter esse entendimento, né? Para que quando a gente venha se deparar com situações como essa, a gente entenda que nós estamos cumprindo o nosso propósito, né? Que é obedecer a Deus, porque como a Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. A 10ª parte foi estabelecida desde o princípio para sustentar a obra do Senhor, simultaneamente abrir portas de bênçãos abundantes ao fiel que reconhece este princípio, tá? Então, volta ali, tá com pressa. Então, o dízimo, né, ele eu acho que tem que descer um pouquinho ali, que eu não estou conseguindo ler, por favor. Então, a 10ª parte, então, ela é estabelecida como esse princípio, né, para o sustento da obra do Senhor, tá? Então, a gente sabe hoje, por exemplo, né, que manter uma igreja não é algo muito barato, né, principalmente em casos em que a igreja pague aluguel, enfim, né, para sustentar a própria obra, tem as contas da igreja, enfim, e tudo aquilo que compreende a gente ter um empreendimento como a igreja, né? E quando eu falo empreendimento, eu falo igreja como instituição.
que é, por exemplo, o nosso caso aqui em Arroio Grande, né? A igreja ela é um prédio alugado, né? E um aluguel precisa ser pago, né? A igreja precisa cumprir as suas obrigações, e necessário é que nós venhamos ser obedientes com os nossos dízimos e as nossas ofertas para que essas coisas aconteçam. A terceira razão, tá? E aí é uma razão também espiritual, para não estarmos debaixo de maldição, tá? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós e toda a nação. Malaquias 3:9. Tá? Então, Malaquias vai exemplificar bem tudo isso. Maldição significa finanças operando fora da cobertura da proteção divina. Tá? A gente pode ser próspero sem a cobertura de Deus? Podemos. A gente pode ser. Podemos ser. Muita gente é rica e não tem a cobertura de Deus, mas a qualquer momento, né, vai saber. Então, quando nós estamos alinhados a esse princípio do dízimo e da oferta, nós temos essa cobertura e essa proteção divina. Quem rejeita de maneira consciente este princípio espiritual fica vulnerável ao desgaste financeiro constante, perdas inexplicáveis e estagnação prolongada, ou seja, não conseguem avançar na sua vida. Não conseguem. Tá? E isso é muito prova, assim, só para você ter uma base, assim, a questão da lei da colheita, né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher um dia. Eu lembro que quando eu trabalhava, né, assim, de maneira esporádica, assim, que tinha, né, a questão de trabalhar, por exemplo, como cobrador aqui que falei, né, que não tinha um salário fixo, digamos assim. Eu ajudava muita gente, sempre fui muito disso, assim, tipo, em relação à igreja, né, e tal. Às vezes tinha jovens que não tinham condições de ir a eventos, eu pagava os eventos, né, quando tinha dinheiro eu ajudava a pagar. Muito jovem eu levei para eventos, enfim, né, investia espiritualmente na vida de muita gente. E por isso que eu digo que é o maior investimento que a gente pode fazer, porque a gente colhe quando é necessário, né? Aí eu lembro que eu pensava muito nisso. Quando eu fui casar, né? Quando eu casei com a Milka, todo mundo sabe, né? Eu passei por um problema de saúde, aquela coisa toda, aquela loucura toda que foi o nosso casamento. E aí eu lembro que a gente comprou, que eu tinha dinheiro para comprar a casa, o nosso chalé, né? Que foi o primeiro lugar que a gente morou, nosso famoso chalé. Eu tinha um dinheiro no banco que eu tinha juntado, porque eu sempre fui muito de juntar, né? Então eu tinha uma reserva no banco e o dinheiro que eu tinha dava para comprar o chalé e sobravam 5 mil reais, tá? E eu sempre ali, fiel no meu dízimo, na minha oferta, aquela coisa toda, tá? A gente comprou o chalé, eu fiquei doente e aí nós íamos fazer depois da cirurgia eu tinha que fazer um tratamento. E esse tratamento, ele ia custar exatamente os 5 mil reais. E eram os 5 mil reais que eu tinha para comprar as coisas para dentro de casa. Não sei o que dava para comprar naquela época, né? Mas a gente estava preocupado só em comprar cama, né? Fogão e geladeira. Era o que a gente estava preocupado em comprar. Cama, fogão e geladeira. E aí o que é que acontece? A gente começou a orar, buscar de Deus, dizer, Deus, olha, né? Cara, e a gente não compartilhava isso com ninguém. A gente ficava na nossa, assim, né? E aí, de repente, começaram a acontecer aquelas coisas sobrenaturais que a gente não consegue entender, né? E aí eu poderia pensar, Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, né? A Milka também, e a gente está passando por esse tipo de situação, e não sei o quê. É normal, é do processo. Eu poderia murmurar, mas a gente nunca fez isso, a gente sempre se manteve. E aí eu lembro que na época, o tratamento que eu deveria fazer, que custaria 5 mil reais, me apresentaram para uma médica em Pelotas lá, ela fez pela metade do preço, né? O tratamento saiu 2 mil e pouco. Aí, já melhorou a situação. Só que aí, para melhorar ainda mais a situação, nós não compramos nada para dentro de casa. Porque tudo a gente ganhou. E sem pedir, né? Eu, pelo menos... Hã? Só a mesa. Só a mesa, a Milka tá me dizendo aqui que a gente pediu, né? Não, que a gente comprou. Que a gente comprou. A gente comprou só a mesa. Nós não pedimos nada para ninguém. A Milka tá me soprando aqui os acontecimentos.
E, cara, e assim, ó, e eu lembro que nós estávamos lá montando as coisas do chalé e de repente chegava um caminhão com um quarto, chegava um caminhão, outro caminhão com guarda-roupa, aí chegava... Não, o guarda-roupa demorou a chegar, né? Mas aí alguém no casamento, não sei se foi a Manu, alguém inventou de passar o sapato no nosso casamento. No sapato levantaram quase R$1.000 e a gente conseguiu comprar a nossa máquina de lavar, que era uma coisa que a gente nem esperava que ia conseguir comprar, né? E aí a gente conseguiu comprar, ó, a Manu tá dizendo que foi ela. A gente conseguiu comprar a cozinha, né? A gente ganhou a cozinha. Hã? A Milka tá dizendo que foi a Manu e Ismael que deram a cozinha. E aí um dia eu lembro que nós não tínhamos o fogão e aí eu encontrei com um amigo meu na rua e ele pegou e disse assim, cara, o que tá precisando para tua casa? E eu meio encabulado assim de dizer, eu disse, cara, não tô precisando de nada. E eu tava precisando do fogão. E ele pegou e me olhou e disse assim, não, cara, vai ali na Benoit, que é uma loja que tem aqui, vai ali na Benoit e pega o fogão que tu quiser, ele disse assim para mim. Pega o fogão que tu quiser, né? E aí a gente ia vendo Deus agindo nas coisas, né? E assim, ó, eu posso acreditar isso a qualquer coisa em Deus, assim, a minha fé, a fé da Milka, a intercessão, a oração, aos momentos de adoração, aos momentos de choro, eu posso acreditar a qualquer coisa. Mas a única coisa que vem no meu coração nesse momento que eu posso acreditar esse tipo de ação de Deus é obediência. Se nós não fôssemos obedientes a Deus naquilo que Ele colocou nas nossas mãos, nós não experimentaríamos esse sobrenatural de Deus na nossa vida. Então isso é o que eu digo para vocês, é a obediência sendo experimentada na vida prática, tá? Isso é muito louco. Então esse princípio de alinhamento do dízimo, ele vai alinhar as nossas finanças ao cuidado sobrenatural de Deus. Então, mais uma vez, a gente vai tocar em algo sobrenatural, né? Então, a maldição significa as finanças operando fora da cobertura e da proteção divina. Quem rejeita conscientemente esse princípio espiritual acaba ficando vulnerável ao desgaste financeiro constante, tá? Então, é um princípio, né, de obediência mesmo à questão de dízimo e oferta. A quarta razão, o mantimento da casa de Deus. Aí é uma questão mais prática que tem em relação àquilo que fazemos com os nossos dízimos e ofertas, a igreja sendo suprida, os recursos adequados, permitem que a igreja cresça, discipule, alcance vidas de forma consciente e poderosa, tá? Então, isso são coisas... Eu não estou dizendo que a gente não deve se posicionar, por exemplo, contra absurdos dentro da igreja. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem vai dar conta desses absurdos, né, são os líderes lá, né, que estão, digamos assim, se aproveitando dessa situação. Mas nós devemos observar isso, né? Se estamos tendo a nossa igreja suprida, né, com os recursos que estamos empreendendo na obra, né? Uma evangelização eficaz, né, sem mantimento financeiro, a evangelização fica limitada. Com recursos, o evangelho avança sem fronteiras. E o avanço do reino, o inimigo luta ferozmente contra a fidelidade, porque sabe que uma igreja suprida é uma igreja poderosa e imparável. A quinta razão, e aí vem isso que Malaquias vai nos passar, é fazer prova de Deus. O único convite, o único mandamento nas Escrituras, onde Deus literalmente diz, provai-me nisto, teste a minha fidelidade, é em relação a dízimos e ofertas, tá? É quando Deus vai dizer que nós devemos fazer prova dele em relação a esse quesito. Semeadura e colheita, o dízimo ativa o princípio espiritual de plantar e colher, desencadeando bênçãos proporcionais à fidelidade. Então, tudo ligado à nossa fidelidade e à nossa obediência a Deus. E o direito de reivindicar. O fiel tem autoridade para reivindicar as promessas divinas, pois Deus jamais falha com quem cumpre fielmente a sua palavra. Então, nesse momento, nós temos, né, por Deus, a liberdade de reivindicar essa promessa divina, quando Deus vai dizer, fazei prova de mim. E aí Malaquias 3,10, na parte B do versículo, vai dizer, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Tá? Então a gente vai ver Deus se permitindo provar. A sexta razão, repreender o devorador. Tá? A promessa de proteção, essa cobertura, né, que eu falei aqui.
E por causa de vós, repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Malaquias 3:11. Aí nós temos, né, o devorador sendo repreendido. O devorador atua estrategicamente onde há infidelidade financeira, tá? Ele suga recursos continuamente, causa perdas inexplicáveis e impede o crescimento sustentável. Aí a gente vê muitos casos, né, de pessoas, o dinheiro entra de um lado, sai do outro, nem sei onde é que foi parar o dinheiro, né? Não é simplesmente pelas coisas estarem encarecendo, né? Porque, por exemplo, eu digo para você assim, talvez eu experimentei muito isso assim na minha adolescência, porque eu fui criado só pela minha mãe, né? E eu fui criado com salário mínimo. Você imagina só uma mãe criar um filho com salário mínimo. Não interessa a época, porque na época que eu fui criado com salário mínimo, o salário não era o que é hoje. E as coisas também não eram caras como são hoje. Então, o salário ele era proporcional àquilo que se gasta. E cara, Deus nunca deixou faltar nada para nós, assim. Nada. Eu converso muito com a Milka e a gente parece que a gente teve o mesmo nível de infância, assim, e a gente conversa muito a respeito disso, assim, dos momentos de perrengue, digamos assim, que a gente passou na vida, né, na adolescência, enfim. Mas em tudo, assim, a gente sempre vê, Deus nunca deixou faltar nada, né? Nunca deixou faltar nada. Por quê? Porque sempre se teve, né, um princípio de obediência. Por mais que a gente não soubesse o que isso representava, mas sempre se teve um princípio de obediência. Então, quem é fiel no dízimo abre caminho para a intervenção divina direta contra forças espirituais que atacam as finanças. Aí nós temos a proteção sobrenatural, Deus mesmo confronta as forças que tentam roubar as bênçãos materiais, estabilidade financeira, suas finanças operam sob princípios do reino, não das circunstâncias, tá? Então não interessa a circunstância. A gente mesmo aqui, e por isso o discipulado hoje ele é bastante de vivências, né? A gente pensou aqui, não sei se todos passaram por isso, mas na pandemia a gente pensou que o nosso negócio ia acabar, né? Viu que nós nos olhamos dentro de casa e dizemos, olha, acabou, não tem o que fazer, né? Comércio fechando, as pessoas dentro de casa, pandemia, né? Gente morrendo, não tinha como você vender serviço com um monte de gente morrendo, né? O que a gente vai fazer? E aí a gente sentou, orou, nos alinhamos com Deus e Deus começou a nos dar estratégias. E aí eu digo para você, o período da pandemia talvez tenha sido o período que Deus mais nos abençoou financeiramente, né? Por quê? Porque nós estávamos alinhados com Deus, estávamos debaixo de obediência. Então, são essas coisas que a gente vai vendo Deus agir, Deus fazer, né? E outras pessoas da igreja que a gente sabe, né, que conversam com a gente, que dizem, olha, que na pandemia Deus não deixou faltar nada, foram abençoados, Deus prosperou, Deus isso, Deus aquilo, Deus deu novas estratégias, né? O novo normal, que todo mundo gostava de falar, foi bom para muita gente, né? Muita gente se adaptou ao novo normal, muita gente conseguiu ganhar grana no novo normal, né? E com nós não foi diferente. Deus nos abençoou. Foi o período que a gente conseguiu se estruturar, foi o período que a gente comprou equipamentos, foi o período que a gente conseguiu investir, né? E foi o período que Deus nos abençoou. Em meio ao caos, em meio à luta, em meio à dor, né? Então a gente também observa esse tipo de coisa. Eu posso dizer que o discipulado online veio desse novo normal, porque na pandemia que começaram, né, as salas online, na pandemia que começaram as reuniões, os cultos online, né? Então, uma nova forma também da gente buscar a Deus e se envolver com Ele. Vida saudável, equilíbrio e paz caracterizam quem vive sobre a cobertura divina. E aí nós passamos a ter, então, uma vida financeira saudável e equilibrada diante de Deus. E aí, para encerrar, tá? Nós servimos como testemunho ao mundo. Testemunho vivo, prosperidade genuína, evidência visível do cuidado de Deus por seus filhos. Tá? Então, isso acaba, né, muitas vezes aparecendo, né, de uma maneira visível para as pessoas, né, por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Atração divina, uma vida abençoada inspira pessoas e naturalmente atrai corações ao Evangelho. Glória ao Senhor, o mundo reconhece que nosso Deus supre, honra e cuida daqueles que o servem, né? Então todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos, fechando Malaquias 3:12. O crente próspero e fiel
demonstra ao mundo inteiro que Deus é real, presente e poderoso. Sua vida torna-se um farol de esperança que ilumina o caminho para outros encontrarem o mesmo Deus provedor. Não tem mais, né? Aí acaba esse material sobre caminho da prosperidade, muito focado na nossa obediência sobre dízimos e ofertas. Eu não sei se alguém quer colocar alguma coisa.